A gente vai pro Rio de Janeiro, né, Sheila? Ah, chega mais, Cristiano Pinho. Hoje é feriado no Rio de Janeiro, mas foi feriado antecipado. Como é que estão as coisas aí no Rio? Bom dia pra você. Oi, Sheila, bom dia para você também, bom dia a todos. Um feriado meio a meio, se é que a gente pode dizer assim, porque quando o governo do estado publicou aquele decreto antecipando feriados, criando outros para fazer um período de 10 dias, evitando a circulação de pessoas nas ruas para também reduzir a contaminação do coronavírus, muita gente já acabou folgando, tendo aí o ponto facultativo por conta dos feriados de Tiradentes e também hoje de São Jorge. Mas, por exemplo, o comércio essencial que precisou trabalhar durante aquele período de 10 dias, segundo nota da FEComércio, a Federação do Comércio aqui no Rio de Janeiro, esse não funciona hoje, assim como aconteceu na quarta-feira. Eu, por exemplo, fui pego de surpresa, apesar da gente estar sempre monitorando aí essas atividades. Na quarta fui na padaria e percebi que a padaria estava fechada justamente porque precisou funcionar no período de 10 dias. Só que os comércios não essenciais, eles realmente estão funcionando normalmente, porque durante o feriadão lá de 10 dias, o período para controlar a circulação do vírus, já tinham recebido aí esse ponto facultativo. Bem, e o Rio voltou a relaxar medidas de restrição, né? Reabertura das praias liberadas em dias úteis, né, Pinho? Isso, decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, mas entra em vigor somente à meia-noite de amanhã, ou seja, meia-noite de hoje para amanhã. Só que como é só em dias úteis, na prática a medida fica valendo a partir de segunda-feira. Então a gente tem as praias liberadas tanto para permanência na areia, como também para banho de mar. O comércio ambulante também volta a ficar autorizado. A prefeitura também flexibilizou o acesso para as cachoeiras, também fica permitido, repetindo, só nos dias úteis. E uma outra medida que mudou foi a suspensão do comércio escalonado, dos serviços também, que não são considerados essenciais. Antes tinha uma regulamentação que previa que eles tinham que funcionar entre 10 e 6, no caso do comércio, os bares e restaurantes precisavam fechar às 9, agora não é mais assim escalonado, todos eles precisam fechar às 10 horas da noite, os bares e restaurantes, por exemplo, ganharam 1 horinha a mais de operação e respeitando sempre a ocupação máxima de 40%. Pinho, vamos falar sobre vacina um pouquinho. O Fiocruz adiou, né, produção de vacina aqui no Brasil e saíram dados importantes sobre a taxa de letalidade da Covid-19 no estado do Rio, né? Isso, dados que a gente conseguiu antecipar ontem aqui na Band News FM, do boletim epidemiológico que a Fiocruz traz entre os dias 4 e 17 de abril. A análise é feita entre os dias 4 e 17 de abril, os dados estão sendo divulgados agora. E o Rio de Janeiro, estado, na contramão do que o prefeito está fazendo, apresenta a maior taxa de letalidade do país, com 8,3%, segundo esses dados da Fundação Oswaldo Cruz. O Rio é seguido bem de pertinho pelo Paraná e logo depois aparecem Distrito Federal, Goiás e São Paulo, todos esses com taxa de letalidade acima de 5%. No caso do Rio de Janeiro, a média ainda maior, passando de 8%. A Fiocruz hoje deve entregar 5 milhões de doses da vacina Oxford e AstraZeneca. A partir dessa semana, todas as entregas vão ser feitas sempre às sextas-feiras. A má notícia é que ontem o diretor de Biomanguinhos, onde a vacina é produzida, o Maurício Zuma, disse que não será possível fazer aquela produção que a gente vem comentando, 100% nacional, a partir de agosto, como era previsto, com a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo aqui no Rio, sem necessidade de importação. Isso só deve acontecer a partir de outubro, então teremos aí 2 meses complicados entre agosto e setembro, precisando importar mais ingrediente farmacêutico ativo para que isso não prejudique a produção da vacina de Oxford e, consequentemente, o abastecimento do Ministério da Saúde também. O fato é que a Fiocruz não deixou claro se vai manter o calendário de entrega de doses. Para o primeiro semestre está mantido 100 milhões de doses, essa é a previsão, mas no segundo semestre pretendiam entregar mais 110 milhões. A Fiocruz ainda não disse se vai dar conta de manter esse planejamento agora com essa mudança de planos. Tapinho, só voltando ali a taxa de letalidade, repete, por favor, o percentual no Rio? 8,3%. É alto isso, hein? Isso. 8,3% é bem alta essa taxa de letalidade no Rio de Janeiro. E aí é referente a esse mês de abril? Isso, entre os dias 4 e 17 de abril. Tá.
Ô Pinho, hoje sexta-feira, na semana passada e no começo dessa semana, você nos dizia aqui que as investigações sobre o assassinato do menino Henri deveriam já ser encerradas nessa semana aqui. O trabalho da polícia vinha sendo realizado com sucesso, com êxito e rapidamente. Há alguma previsão para hoje? Como é que está esse trabalho? A previsão era até de que o inquérito fosse entregado até hoje, só que a Polícia Civil não confirmou, fosse entregue, aliás. A Polícia Civil ainda não confirmou se vai conseguir mesmo. Havia até uma previsão para a gente ter um retorno sobre o possível novo depoimento da mãe do Henri, a Monique Medeiros, acontecendo na terça-feira. Depois a polícia adiou para ontem, o que também não veio essa confirmação. Então, não sabemos mais se a polícia vai conseguir concluir esse inquérito ainda hoje para entregar ao Ministério Público com, provavelmente, o indiciamento do Jairinho, padrasto do Henri, e da Monique, a mãe do menino de 4 anos, por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e também por não dar chance de defesa para a vítima. Ontem, a novidade foi que ficou pronto um laudo complementar feito pelo Instituto Médico Legal, um pedido da delegacia responsável pelo caso, e o que o perito legista apontou agora é que identificou também alguns ferimentos causados por unhas no rosto do Henri, mas voltou a dizer que não tinha sinais de maus tratos crônicos, de algo que já acontecesse nesse sentido de agressões, o que, por outro lado, já foi confirmado em vários depoimentos que a Polícia Civil pôde colher ali com testemunhas e pessoas do núcleo familiar da Monique e do Jairinho. Agora tem um outro caso, né? Um outro caso de agressão a uma menina de 6 anos, foi no sul do Rio de Janeiro, né? Terrível. Isso. Horrível. A Kathleen Vitória Oliveira da Rocha, de 6 anos. Esse caso aconteceu em Porto Real, que fica aqui no sul do estado, interior do Rio de Janeiro. E a Kathleen, ela estava sendo agredida por 3 dias, segundo a Polícia Civil. As agressões começaram na sexta-feira e só foram parar na segunda-feira, quando se acentuaram. O mais grave disso tudo é que a mãe a agrediu e a madrasta a torturou completamente. A polícia identificou ali marcas de cigarro no corpo da menina. Ela foi jogada de um barranco de 7 metros de altura, apanhou com um fio de televisão enrolado, uma história realmente bem impactante. A polícia militar conseguiu prender as duas em flagrante, porque assim que a Kathleen foi levada para o hospital na segunda-feira passada, os médicos de cara viram que eram lesões características com uma agressão e não com uma madeira que teria caído em cima da menina, como a mãe e a madrasta chegaram a alegar. Os médicos chamaram a polícia militar, que fez a prisão em flagrante. Aí na delegacia não teve jeito, as duas admitiram o crime, agressões que foram motivadas ali, segundo a versão apresentada pela mãe e a madrasta, por mau comportamento, e na segunda se acentuaram porque ela abriu uma caixa de leite que não era para ter aberto e deixou o copo cair no chão, derramou o copo. Agora a polícia já sabe que há um histórico de agressão, que a madrasta agredia até mesmo a mãe dela, que mora na mesma casa. E a gente entrevistou ontem a Rosângela Nunes, a mãe da madrasta da Kathleen, e ela disse que não fez nada antes, que presenciou as agressões, mas disse que estava de mãos atadas, porque era agredida, já foi agredida pela própria filha, e que estava sendo ameaçada de morte caso contasse alguma coisa. Apesar disso, ela vai responder em liberdade por omissão de socorro, enquanto a mãe e a madrasta estão presas preventivamente e devem ser indiciadas por homicídio qualificado, pelo menos. Ai, que história importante horrorosa. destacar, a menina Sheila, está internada ainda, né? Isso, importante destacar isso. A Kathleen está internada, mas o estado é gravíssimo e inspira cuidado. Meu Deus. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história. As duas estão presas, né? As duas estão presas. Preventivamente. Vamos ver até quando. E se permanecerão assim, presas. Vamos também acompanhar o estado de saúde da menina que está internada. Pinho, antes de a gente se despedir, antes de ontem, a gente registrou aqui as super ondas no Rio de Janeiro. Hoje é mais um dia para pegar onda no Rio ou não? Mais um dia. Aos poucos elas vão reduzindo de tamanho, mas o mar ainda está propício para os surfistas. O aviso de ressaca da Marinha só termina amanhã, às 9 da manhã. Previsão para hoje ainda de ondas aí podendo superar os 3 metros de altura, e amanhã deve ficar na casa dos 2,5 metros, mais ou menos. Só que na Baía de Guanabara já não é mais aquela situação atípica que a gente viu ontem, anteontem. As ondas por lá já tendem a ir acalmando, só que nas praias das zonas sul e oeste, por exemplo, os surfistas vão encontrar aí o mar perfeito para poder pegar uma onda. Tá certo. Pinho, obrigada, viu, pelas informações. Bom fim de semana para você. Até mais. Para vocês também. Valeu.